Olá, professores e estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje essa aula ela é um pouco diferente porque ela faz parte do menu de conteúdo integrado. A proposta é que a gente comece a aula aqui no estúdio e o professor dê seguimento a essa aula na sala de aula com vocês, estudantes. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para que vocês estudem concentração, que é a diluição. Tem uma diferença entre diluição e dissolução. Então, para vocês não confundirem mais, a gente trouxe esse assunto para vocês. Diluição de soluções. A habilidade que vai ser trabalhada hoje. Realizar cálculos envolvendo massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. E pode ser trabalhada também a habilidade de reconhecer as unidades de concentrações expressas em grama por litro, porcentagem em massa e volume em mol por litro. Objeto de conhecimento. Qual é a intenção da aula de hoje? Relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas, massa molar e quantidade de matéria, o mol. Lembrando que a gente não pode confundir mol com molécula. Mol é a unidade de massa molar. Concentração de solução em massa e unidade de matéria, grama por litro, mol por litro, ppm e porcentagem em massa. Alguma dessas unidades a gente já estudou durante as aulas, então algumas vocês já conhecem. Por que a gente trouxe diluição como um conteúdo? Porque nas aulas a gente aprende só dissolver para alterar a concentração. Porém, para alterar a concentração, eu também consigo fazer isso diluindo. E tem a diferença entre dissolver e diluir. Por isso a gente trouxe para vocês essa aula hoje. O que então seria diluição das soluções? Falamos de diluição quando adicionamos o solvente a uma solução sem modificar a quantidade de soluto. A gente já viu nas aulas o que é solvente e o que é soluto. O solvente é o que vai dissolver e o soluto o que vai ser dissolvido. Na diluição, a quantidade de solvente e o volume da solução aumentam. Porém, a quantidade de soluto permanece invariável. Então, na diluição, eu não altero a quantidade de soluto. Qual é a diferença entre dissolver e diluir? O soluto. Quando eu dissolvo, eu altero a concentração, a quantidade de soluto. Quando eu diluo, eu não altero o soluto. Ele permanece a mesma quantidade. Porém, o solvente aumenta. Então, eu coloco maior quantidade de solvente, mas diminuo, não altero a quantidade de soluto. Então, o soluto vai permanecer invariável. Pode voltar o slide, por favor. Na diluição, a solução é uma mistura homogênea, formada por solvente e soluto. Lembrando que homogênea quer dizer que não vai aparecer mais de uma fase, só vai ter uma fase ali. Então, eu só vou conseguir enxergar uma fase na solução. A diluição é um processo comum no nosso dia a dia. Muita gente faz diluição no seu dia a dia e acaba falando que está dissolvendo, mas não. Ou dissolve e fala que está diluindo. Não pode mais confundir essas duas coisas. É comum no nosso dia a dia, porém, são coisas distintas. Pode voltar o slide, por favor. Um exemplo de diluição. Ao adicionarmos água a algum produto desinfetante, podemos torná-lo menos concentrado. Então, você tem lá a quantidade de desinfetante, você adiciona a água para diminuir a concentração do desinfetante. Então, é comum quando a gente vai limpar o chão, alterar a concentração do desinfetante colocando mais água. A água é o solvente, o desinfetante é o soluto, aí no caso. A quantidade de desinfetante não vai ser alterada, porque eu só estou colocando água. Preparação de achocolatado a partir de concentrados industrializados. É indicado no rótulo do produto a quantidade de leite que deve ser adicionado, tornando o achocolatado menos concentrado. Aí, no caso, quando você vai fazer o seu achocolatado, você tem como solvente o leite e soluto o pó do chocolate. Então, você primeiro faz a dissolução, né? Primeiro você dissolve o chocolate no leite
e depois você vai alterando a concentração, diluindo, colocando mais leite. Então, se a pessoa ela gosta de um achocolatado mais concentrado, ela não coloca mais leite. Porém, se ela gosta de um chocolatado menos concentrado, ela vai diluir o leite nessa solução. Aí, quando eu misturo o chocolate com o leite, eu só enxergo uma fase. Então, depois que está todinho diluído, dissolvido, eu só enxergo uma fase. Então, ela se torna uma solução. Como calcular, então, a diluição? Eu tenho aqui as etapas para calcular essa diluição. Primeiro, analisamos a solução em seu momento inicial, né? Eu marco quais são os dados dela no momento inicial, como ela estava, concentração, como a quantidade de soluto, quantidade de solvente, antes e depois. Eu anoto essas informações para poder comparar. Depois que eu tenho anotado essas duas informações, do antes e o depois, eu passo para o segundo passo. A concentração inicial é igual à massa dividido pelo volume. Lembrando que a fórmula para se calcular concentração é sempre concentração igual a massa dividido pelo volume. Pode voltar no slide, por favor? Ali eu tenho a concentração inicial, que eu vou dividir pela massa e pelo volume, e eu tenho a concentração final, que eu também vou dividir pela massa e pelo volume. Qual é a diferença nessas duas fórmulas? Que o volume inicial é diferente do volume final. A massa é a mesma, então a quantidade ali de massa é a mesma. O que vai mudar? O volume. Então, aí na diluição, o que eu altero? O volume. Daí tem as indicações. CI, concentração inicial, CF, concentração final, M1, a massa do soluto, lembrando que o soluto é invariável, por isso que na fórmula eu não troco ele. VI, volume inicial, VR, volume final. Aí, depois que eu tenho toda essa informação, eu vou para o passo 3. Considerando que a massa de soluto não é alterada durante a diluição, então, lembrando, não altera a massa do soluto. Então, eu chego na seguinte fórmula. CI vezes VI igual a CF vezes VF. Então, essa fórmula, essa equação que eu tenho embaixo, é a que eu vou usar para calcular a minha diluição. E aí eu tenho para vocês um exercício, como exemplo. Coloca para mim, por favor, o exercício. Aí eu tenho um exemplo prático de como eu posso calcular a diluição em um exercício. Como seria ela num exercício? Em um laboratório de química, ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 10 gramas por litro, ao volume final de 130 ml, a nova concentração será. Então, se eu colocar 130 ml nessa solução, que já tem a concentração de 10 gramas por litro, quanto vai ser a concentração final? Então, se eu alterar a quantidade de solvente, quanto vai alterar a minha concentração? Aí, gente, lembrando que a concentração está em grama por litro, então eu tenho que passar 100 ml e 130 ml para litro. Como que eu faço isso? Como que eu passo 100 ml para litro e os 130 ml para litro? É só dividir por 1.000. Dividindo por 1.000, 100 ml fica 0,1 litro. Dividindo por 1.000, 130 ml fica igual a 0,13 litros. E daí eu substituo esses valores na fórmula. Então, é uma fórmula até bem simples. O que eu tenho que ficar atenta? Se a concentração estiver em gramas por litro, eu tenho que passar o ml para litro. Então, daí substituindo, o C1 é o 10, né, que é a concentração, vezes 0,1, que é a quantidade de volume, né, que é a quantidade de solvente, igual a concentração final, que é o que eu quero achar, então eu não tenho esse valor ainda, vezes 0,13, que foi a quantidade de solvente que eu adicionei na minha fórmula, na minha solução. Substituindo, né, usando as regras matemáticas, eu chego
a 1 dividido por 0,13. Então, 1 dividido por 0,13 é igual a 7,69 gramas por litro. Essa é a minha concentração final. Então, é um exercício bem simples. O que eu tenho que prestar atenção? Nas unidades de medida. Eu não posso ter uma unidade de medida diferente da outra. Se está em ml, eu tenho que passar para litros. Aí a gente tem um segundo exercício, um pouco mais complexo, mas também é simples. Por que esse exercício é um pouco mais complexo? Porque ele está trabalhando com molaridade, né? Massa molar. Então, coloca para mim, por favor, o exercício. Um estudante de química em um laboratório experimental adicionou 300 ml de água a uma solução aquosa de ácido sulfúrico, e aí tem a fórmula molecular do ácido sulfúrico, H2SO4 aquoso, de volume inicial igual a 100 ml e concentração de 15 gramas por litro. Aí eu já posso observar que está em gramas por litro a concentração e o soluto e o solvente estão em ml. Então, eu tenho que trocar. Aí pergunta, qual é a concentração da solução após essa diluição? E daí, eu posso resolver esse exercício usando simplesmente uma regra de 3. Resolução do exercício. Primeiro passo, se a concentração inicial era de 15 gramas por litro, isso significa que em cada litro da solução contém 15 gramas de soluto, dissolvido. Então, aí está explicando para vocês o que significa eu falar concentração. Passo 2, usando uma regra de 3 simples, para descobrir qual a massa do soluto que está dissolvido em 100 ml. Aí eu já fiz a transformação. Então, como eu sei que 100 ml é só dividir por 1.000, eu já joguei direto essa informação. 0,1 litro. Então, 100 ml dividido dá 0,1. Jogando na fórmula, na equação, na regra de 3, a gente tem 15 gramas de ácido sulfúrico. Lembrando que unidades iguais sempre ficam uma embaixo da outra. 15 gramas é massa, então a massa vai ficar embaixo da grama. 1 litro de solução, 0,1 litro. 1 litro com 1 litro, uma fica embaixo da outra. Usando as expressões matemáticas, eu chego que a massa é 1,5 gramas. Então, a diferença do exercício anterior é justamente essa regra de 3, que eu posso utilizar para o exercício. E daí, pode colocar o exercício de volta, por favor? E daí, eu uso a mesma fórmula. A partir daqui, continua igual. Qual era a diferença? Era só a regra de 3, que eu precisava achar a massa. Aí eu tenho C inicial vezes V inicial igual a C final vezes V final, substituindo, né, os valores na fórmula, eu tenho a expressão C final igual a 1,5 gramas dividido por 0,4 litros, e eu tenho como resultado 3,75 gramas por litro. O professor, em sala de aula, ele pode usar isso daí junto com diluição. Ele pode usar quando estiver falando de concentração, né? Diluição, concentração, dissolução. Pode usar essa aula e pode colocar exercícios complementares. E, se ele quiser, ele pode elaborar uma lista de exercícios como forma de avaliação para o aluno. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima menu de conteúdo, gente.